Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno, cara aluna da FATEC Mogi das Cruzes. Aqui é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de pesquisa operacional. Estou aqui com vocês para retomar o exemplo visto em sala de aula, o problema de produção. E nós vamos resolver esse problema utilizando aí as técnicas da programação linear. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é a modelagem deste problema. Muito bem. Então, aconselho vocês, antes de continuarem a assistir esse vídeo, que leiam o problema de produção que nós já vimos aí em sala de aula e que também está aí no material de sala de aula que foi disponibilizado para vocês. Então, retomando aqui esse problema, nós temos aqui, eu vou passar rapidamente aqui, né, entendendo que você já fez a leitura do mesmo. Vamos passar rapidamente por ele, né? Então temos uma pequena empresa aí do agronegócio que tem em suas linhas de produção aí dois produtos, 1 e 2. E cada produto 1 e 2 tem algumas restrições. O produto 1, a linha de produção comporta 24 pessoas. Cada produto 1 consome um funcionário dia para ser produzido e fornece um lucro unitário de R$30 ao ser vendido. O produto 2, a linha de produção comporta no máximo 32 pessoas, cada produto 2 consome 2 funcionários por dia e cada produto 2 fornece um lucro de R$40 ao ser vendido. Fora isso, nós temos aqui 40 funcionários disponíveis para as duas linhas de produção. Não está explícito, mas pelo contexto entendemos que existem duas linhas de produções separadas, uma para cada produto. Qual é o problema a ser resolvido? Como deve ser organizada a produção com o objetivo de maximizar o lucro diário? Então é este o problema. Então a primeira coisa, nós temos um problema aqui de maximização. Nós vamos maximizar quem? O lucro diário. Este é o nosso problema. Então, como estratégia, a primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma tabela auxiliar. Isso é uma estratégia. Se você quiser resolver o problema de forma direta, fique à vontade. A tabela ela é bastante útil porque uma tabela bem construída vai nos dar a modelagem matemática diretamente. Então, se a tabela estiver de acordo, nós não teremos problemas para escrever as funções matemáticas, funções e inequações matemáticas de primeiro grau associadas ao problema. E é através delas que nós iremos resolver o problema. Então, modelagem é isso, é transformar o português aqui no matematiquês através das funções e das inequações lineares de primeiro grau. Então vamos lá. A primeira coisa, eu tenho dois produtos a serem produzidos, P1 e P2. A pergunta, como deve ser organizada a produção com o objetivo de maximizar o lucro, me remete à ideia de que eu tenho que determinar quantos produtos P1 e quantos produtos P2 diariamente eu preciso produzir e, naturalmente, depois comercializar e vender para ter o lucro máximo. Então, as minhas variáveis de decisão aqui vão ser a quantidade de produtos P1 e a quantidade de produtos P2 a serem produzidos. Então, eu começo aqui na primeira coluna da minha tabela fazendo justamente isso. Eu vou pintar de amarelinho aqui em vez de riscar, para que fique melhor. Então, vou colocar aqui a minha tabela aqui no meio. Então, na minha coluna é o produto P1 e produto P2, ou melhor ainda, a quantidade de produto P1 e P2. Repare que eu já batizei com X1 e X2 esses dois produtos. Poderia ser P1 ou P2, ou qualquer letra que você quiser. Eu vou usar X1 e X2, pois o software que nós vamos utilizar para resolver o problema, ele já está pré-configurado para colocar nas variáveis de decisão X1, X2, X3, X4 e assim por diante. Então, aqui estão minhas variáveis de decisão. Eu tenho duas variáveis de decisão. Tá? P1, o produto 1, representado por X1, e o produto 2, representado por X2. Agora vamos continuar construindo a tabela. A primeira informação aqui que eu percebo é aqui, ó, a linha de produção comporta um máximo de 24 pessoas. Né? E para o produto P2, 32 pessoas. Então nada mais justo aqui de colocar a capacidade da linha de produção. Para o P1, 24 funcionários, para P2, 32 funcionários. Então aqui, ó, transcrevi as informações do meu texto para cá. Depois, continuando a analisar o texto, eu vejo aqui que para o produto P1, cada produto P1 aqui consome um funcionário por dia. E do produto P2, 2 funcionários por dia. Vou transcrever para a tabela. Crio mais uma coluna, funcionários por dia por produto,
Então, opa, né? 1 aqui para o produto 1, 2 para o produto 2. Excelente, né? Esta frase, tá, ela contém, na verdade, duas informações. Não está explícito, mas aí resolvendo vários exercícios, aí você vai acabar pegando a expertise para isso. Cada produto 2 consome 2 funcionários por dia para ser produzido. Então eu tenho uma capacidade, isso me remete a uma capacidade de produção por dia. Então essa é uma informação, ela não está explícita, mas com esta afirmação que nós temos, nós precisamos determinar essa capacidade de produção por dia. Então como eu faço isso? Eu tenho 24 funcionários e cada produto consome um funcionário, então por dia eu consigo produzir no máximo 24 produtos P1, por isso que está menor ou igual aqui. Da mesma forma, se eu tenho 32 funcionários para a linha P2 e por dia, para produzir um produto P2, eu preciso de 2 funcionários, então eu vou produzir no máximo por dia, tá? No máximo, 16 produtos. Por isso que é menor ou igual a 16. 32 dividido por 2, 16. Ok? Então aqui cuidado aqui, né? Aqui vamos destacar isso aqui. Né? Cuidado aqui com essa segunda afirmação, porque ela nos remete a duas informações, a quantidade de funcionários e a capacidade de produção por dia. Essa expertise você vai desenvolver aí durante a resolução dos vários problemas que serão propostos para você. E por último aqui, né, voltando aqui para minha canetinha, por último, eu tenho que cada produto 1 fornece um lucro de 30 e cada produto 2 fornece um lucro de 40. Então, portanto, crio mais uma coluna, né, lucro por unidade produzida e vendida, R$30 para o produto P1, R$40 para o produto P2. Bom, pronto, né? E eu tenho aqui, ó, continuando, né? Eu tenho aqui 40 funcionários no máximo, então eu vou colocar essa informação, 40 no total, não significa que eu vou usar os 40 funcionários. É claro que isso seria muito desejável, mas repare que esse tipo de problema, ele vai nos dar, inclusive, esta percepção. Se eu estiver usando menos funcionários do que é o necessário, naturalmente, vou ter que tomar as devidas providências aí para adequar o tamanho da minha empresa. Se eu estiver utilizando, se eu precisar mais funcionários do que eu tenho, naturalmente vou ter que promover aí a contratação. Então, repare, essa já é uma informação que sai de toda essa análise. Esses 40 funcionários nós colocamos aqui nessa coluna, que é funcionários por dia por produção, então é o lugar mais adequado aqui para representar o número máximo de funcionários. Mais uma vez, o número é máximo, então menor ou igual a 40. Cuidado com essas palavras. Máximo vai sempre remeter. Se eu tenho um máximo a ser atingido, é sempre menor ou igual a esse patamar. Se eu tenho um mínimo estabelecido, então vai ser sempre maior ou igual a esse mínimo. E se for exatamente, aí sim eu vou usar o símbolo matemático de igualdade. Muito bem. Outra coisa importante aqui anotar é o seguinte. Eu vou utilizar aqui, para escrever a minha função objetivo, a coluna de lucro por unidade, porque é essa que me interessa. Eu quero maximizar o lucro. Então, aonde aparecer a informação do lucro por unidade, a coluna que conter essa informação de lucro por unidade é a coluna que vai me dar a função objetivo. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido aqui a construção dessa tabela auxiliar em função aqui do enunciado. Repare que nós usamos todos os números, você pode fazer um checklist, ó, esse 24 está aqui na tabela, né? Um produto por um funcionário está aqui, né? E os R$30 está aqui, e este número ele foi conseguido com a combinação dessas duas colunas, estava. E da mesma forma, então aqui nós utilizamos esse número. Da mesma forma, os 32 estão aqui. Os 2 funcionários estão aqui. O menor ou igual a 16 também foi construído com a composição dessas duas informações, né? O R$40 está aqui e os 40 funcionários estão aqui. Repare que com o checklist dos números envolvidos, aí eu consigo perceber se eu não esqueci ninguém aqui na minha tabela. Isso aqui não é um número, isso aqui é o produto 1 e esse aqui é o produto 2. Não é uma quantificação aí do meu problema.
Muito bem, espero que vocês tenham entendido a construção da tabela. É a partir dela que nós vamos fazer a modelagem matemática, tópico do nosso próximo vídeo. Muito obrigado por enquanto, vamos para o próximo vídeo, portanto.